Olá, hoje eu vou falar sobre holding familiar em 2 células. Qual a vantagem? A pessoa monta um sistema de planejamento patrimonial para que seus bens fiquem protegidos. Todo seu patrimônio, tenha uma proteção toda especial. E os bens, com o sistema de holding, os bens vão transitar para os herdeiros sem grandes custos e sofrimentos, litígios. Então, de início, são essas as vantagens. Mas à medida que eu for explicando, vocês vão entender. Apesar de muitas vezes os filhos terem compactuado para a formação patrimonial, mesmo assim, quando eles herdam esse patrimônio, eles têm que pagar impostos na aquisição desse patrimônio, para adquirir o que seus pais deixaram. E sobre a forma de inventário, esses impostos são muito caros. Eu já expliquei em outros vídeos. E como essa tributação é alta, há um impacto muito grande do ITCMD na herança. Ao montar a célula cofre na holding, nós utilizamos, quando levamos o imóvel para dentro da célula cofre, o valor declarado no imposto de renda. Aquele valor que você declara no imposto de renda. É esse valor que é utilizado como base de cálculo. E não o valor de mercado, porque no inventário é utilizado o valor de mercado para calcular o imposto. Isso porque mais adiante sairá mais em conta se fizermos dessa forma. O decreto RIR 9580/2018, artigo 142, diz o seguinte: as pessoas físicas poderão transferir à pessoa jurídica, a título de integralização de capital, bens e direitos, pelo valor constante da declaração de bens ou pelo valor de mercado. Então, a integralização do capital pode ser feita ou pela declaração de bens, o valor constante na declaração de bens, ou pelo valor de mercado. Então, nós podemos optar. É direito. Assim, a lei criou uma faculdade de integralizar os bens pelo valor do imposto de renda ou de mercado na declaração de bens e direitos da pessoa física. O valor deve se dar pelo constante na declaração de bens. Isso porque interessa ao Estado, quando estabeleceu esse artigo, que ao levar os bens da pessoa física para a pessoa jurídica, tenha essa economia e a pessoa transforme esses bens e faça girar a economia do Estado. Em relação à declaração de bens e direitos, se no valor constante da declaração de bens houver diferença a maior, essa diferença será tributável como ganho de capital, no artigo 142, parágrafo 2º da mesma lei. Diz isso. O Código Tributário Nacional estabelece no artigo 38 que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. No caso da célula cofre, é o valor dos bens que constam na célula cofre. Patrimônio ativo, patrimônio líquido, é esse o valor que vai ser utilizado na base de cálculo do imposto. Então, o domicílio civil é outra coisa também que nós temos que levar em consideração. Ele é diferente do domicílio fiscal. No domicílio civil, que o Código Civil diz no seu artigo 70, que é aquele que a pessoa natural tem o seu domicílio civil, onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo.
O domicílio fiscal, o Código Tributário Nacional, no seu artigo 127, dispõe que, na falta de eleição, o contribuinte escolhe o seu domicílio fiscal em respeito ao princípio constitucional do Pacto Federativo, onde não deve haver privação das escolhas para estabelecer relações privadas e tributos. Então, ele escolhe onde ele quiser, para que não haja dificuldade na cobrança desses tributos. Ele escolhe onde ele quiser ser tributado, na falta de eleição fiscal. Ele deixa bem claro isso. E aí também tem outra coisa. Se não houver eleição do domicílio tributário, caso a gente não eleja, ele será o domicílio civil, que é aquele onde reside com ânimo definitivo. Porém, a autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou fiscalização do tributo. Ok? Então, quando constituímos a célula cofre, nós colocamos os bens dentro dessa célula cofre. Constituímos o contrato, colocamos os bens, integralizamos, né? Constituímos o capital social e aí, sendo colocado um imóvel para constituir esse capital social inicial, esse capital social dispõe de imunidade. Por quê? Porque ele está integralizando aquela célula cofre. Depois disso, o patrimônio que integralizou a célula cofre, ele se transforma em cotas quando ele passa para a célula destino. Então, a célula destino adquire, é dona da célula cofre e pode eleger o domicílio fiscal que ela quiser, mais vantajoso. É nesse momento que nós temos aquelas prerrogativas, utilizamos aquela prerrogativa que o Código Tributário Nacional nos deu, né? Nós poderemos escolher onde nós queremos pagar os tributos que sejam mais vantajosos, já que nós temos esse direito. Então, na célula controladora, que é a célula cofre, nós poderemos doar até para os filhos, e a base de cálculo é o valor dessas cotas, que são os bens imóveis, que são as cotas, no caso, já viram, elas não são mais imóveis, elas são valores, se transformam em valores, são cotas. E aí, quais são essas vantagens que nós deduzimos de tudo isso que foi dito? Nós temos uma sucessão organizada, porque na célula de destino nós poderemos colocar quem são os sucessores, para quem nós colocamos a quantidade de cotas, né, já divididas as cotas. Já temos uma economia tributária elegendo o domicílio fiscal mais vantajoso. Fazemos esse planejamento patrimonial. Só esses três podem ter muito mais vantagem, sendo que os bens, como eu já falei no início, vão transitar para os herdeiros todas as gerações, sem grandes custos e sofrimentos ou litígios. Por quê? A partir desse patrimônio, uma pessoa investe, né? Os outros herdeiros vão investindo, esse patrimônio vai crescendo, vai se transformando e vai passando de geração para geração. Essa é a intenção de uma holding patrimonial, que ela seja acrescida. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, podem entrar em contato.